Imagine o impacto de um evento que mudou o curso da história, marcando o início de uma das épocas mais devastadoras do século XX. Em um dia fatídico, a tranquilidade da base naval de Pearl Harbor foi interrompida por um ataque surpresa, desencadeando uma série de acontecimentos que moldaram o cenário global. Vamos explorar os bastidores e debates em torno da inteligência americana, os alertas negligenciados e as teorias controversas que surgiram desde então. Este é o relato fascinante e controverso sobre o ataque a Pearl Harbor e seus desdobramentos que ainda ecoam na história. Antecedentes e diplomacia pré-guerra. A possibilidade de guerra entre o Império do Japão e os Estados Unidos já era considerada desde os anos 1920, mas o relacionamento entre as nações permaneceu cordial, mantendo uma parceria comercial. No entanto, as tensões surgiram com a invasão japonesa da Manchúria em 1931 e se intensificaram durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, a partir de 1937, quando o Japão expandiu sua presença na China. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França mostraram apoio à China através de empréstimos e suprimentos militares. Quando o Japão invadiu a Indochina francesa em 1940 para interromper o fluxo de suprimentos para a China, os Estados Unidos restringiram exportações cruciais para o Japão, como aviões e combustível de aviação. Estratégias e negociações. Em resposta às ações japonesas, os Estados Unidos aumentaram sua presença militar nas Filipinas e no Havaí. O Japão, acreditando que isso interferiria em seus planos de expansão no Sudeste Asiático, planejou um ataque preventivo. Durante as negociações de 1941, o Japão propôs retirar-se de partes da China e da Indochina francesa, mas os Estados Unidos rejeitaram essas ofertas. Quando os Estados Unidos cortaram totalmente as exportações de petróleo para o Japão em julho de 1941, o Japão intensificou seus planos para tomar as Índias Orientais Neerlandesas, ricas em petróleo. Planejamento militar do ataque a Pearl Harbor. O plano de ataque a Pearl Harbor foi desenvolvido pelo almirante Zoroku Yamamoto, com início no início de 1941. Apesar dos preparativos, a aprovação final do imperador Hirohito veio apenas em dezembro de 1941. Objetivos do ataque. O ataque tinha objetivos claros: destruir a frota do Pacífico dos Estados Unidos, garantindo a supremacia japonesa no Sudeste Asiático, ganhar tempo para fortalecer as forças navais japonesas e minar a capacidade de mobilização dos Estados Unidos no Pacífico. O ataque também visava minar o moral americano, forçando o governo dos Estados Unidos a buscar um acordo de paz favorável ao Japão. Considerações e consequências. Embora o ataque a Pearl Harbor tenha sido planejado para ser decisivo, havia desvantagens, como o fato de que muitos navios seriam recuperáveis e a ausência de importantes porta-aviões dos Estados Unidos no porto naquele momento. Mesmo assim, os japoneses avançaram com o ataque. Em 7 de dezembro de 1941, a história testemunhou um dos eventos mais impactantes da Segunda Guerra Mundial, o ataque surpresa japonês a Pearl Harbor. A força de ataque japonesa, composta por 6 porta-aviões, partiu das Ilhas Kurilas em direção ao Havaí, com a intenção de atingir a base naval de Pearl Harbor. A estratégia japonesa era executar 2 ondas de ataques. A primeira visava os principais navios de guerra, enquanto a segunda direcionava-se aos porta-aviões e cruzadores. Esta primeira onda transportava a maioria das bombas, especialmente torpedos aéreos especialmente adaptados. Além disso, os caças japoneses foram ordenados a neutralizar qualquer resistência aérea americana. Antes do ataque, a Marinha japonesa lançou hidroaviões de reconhecimento para obter informações sobre a frota dos Estados Unidos. Embora alguns alertas tenham sido detectados pelos americanos, foram interpretados erroneamente ou não receberam a devida atenção. O ataque foi dividido em 2 ondas. A primeira, liderada pelo comandante Mitsu Fuchida, atacou navios de guerra, porta-aviões e bases aéreas. A segunda visava áreas como a estação da Força Aérea de Bellows e Ilha Ford. Os resultados foram devastadores para os Estados Unidos, com várias embarcações atingidas e bases aéreas danificadas. Após o ataque, o Japão não havia formalmente declarado guerra aos Estados Unidos. A entrega de uma notificação oficial de guerra foi atrasada, resultando em debate sobre se a intenção japonesa era declarar guerra antes do ataque ou não.
O ataque a Pearl Harbor marcou o ingresso dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e mudou o curso do conflito global, moldando significativamente os eventos que se seguiram. A segunda onda do ataque a Pearl Harbor foi uma operação estratégica do Japão que envolveu 171 aviões em 1941. Sob o comando do tenente-comandante Shigekazu Shimazaki, 3 grupos distintos foram designados para alvos específicos. O primeiro grupo consistiu em 54 Nakajima B-5N carregando bombas para atacar aviões e hangares em Kaneohe, Ilha Ford e Barbers Point, além de alvos no campo da base da Força Aérea de Icon. O segundo grupo, composto por 78 Aichi D-3A, tinha como alvos porta-aviões e cruzadores. O terceiro grupo, contendo 35 Mitsubishi A6M0, foi encarregado de atacar aviões em várias bases, incluindo Ilha Ford, base da Força Aérea de Icon, Wheeler AFB, Barbers Point e Kaneohe. O ataque resultou em devastação significativa. 90 minutos depois do início do ataque, 2.403 americanos foram mortos e 1.143 ficaram feridos. A perda de vidas incluiu 2.008 marinheiros, 218 soldados aviadores, 109 fuzileiros navais e 68 civis. Além disso, 18 navios foram afundados ou encalhados, incluindo 5 encouraçados. O USS Arizona foi atingido por uma munição modificada, levando à morte de quase metade das vítimas americanas. Diversos navios, como o USS Oklahoma e o USS California, foram seriamente danificados ou afundados durante o ataque. Das 402 aeronaves americanas no Havaí, 188 foram destruídas e 159 danificadas, sendo a maioria delas no solo e não prontas para decolar em defesa. Os japoneses perderam 29 das 350 aeronaves envolvidas no ataque, além de 68 tripulantes mortos e um capturado. Apesar da possibilidade de uma terceira onda de ataque, essa não foi realizada, e o Japão optou por se retirar, tendo alcançado, segundo eles, o objetivo principal de neutralizar a frota do Pacífico dos Estados Unidos. No total, 21 navios foram danificados ou perdidos no ataque, com a maioria deles retornando ao serviço após reparos, exceto 3 que foram perdas totais. Este ataque foi um momento crucial na história, levando os Estados Unidos a entrarem oficialmente na Segunda Guerra Mundial e moldando significativamente o curso dos eventos futuros. Após o ataque a Pearl Harbor, o capitão Homer N. Vallin recebeu a missão de liderar uma operação de resgate. Mergulhadores da Marinha, do estaleiro naval de Pearl Harbor e empreiteiros civis começaram a trabalhar nos navios danificados para recuperá-los. Os mergulhadores realizaram reparos emergenciais, limpando detritos e bombeando água para fora dos navios. Em um período de 6 meses, 5 encouraçados e 2 cruzadores foram reparados ou levados para os estaleiros em Pearl Harbor ou no continente para reparos mais extensivos. Essas operações intensivas de resgate demandaram cerca de 20.000 horas-homem de trabalho debaixo d'água. No entanto, 2 navios, o Arizona e o Utah, foram tão severamente danificados que não puderam ser recuperados, permanecendo onde afundaram. O USS Arizona tornou-se um memorial de guerra, enquanto o USS Oklahoma, apesar de ter sido recuperado com sucesso, nunca foi reparado e afundou enquanto estava sendo rebocado para o continente em 1947. Durante o processo de resgate, sempre que possível, o armamento e o equipamento foram removidos dos navios danificados para serem utilizados em outras embarcações que estavam em condições operacionais. Esses esforços de resgate foram cruciais para tentar recuperar e reutilizar os navios danificados durante o ataque a Pearl Harbor. Após o ataque a Pearl Harbor, o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, fez seu famoso discurso da infâmia ao Congresso, solicitando uma declaração de guerra ao Japão. O Congresso aceitou rapidamente, e em 11 de dezembro, a Alemanha e a Itália também declararam guerra aos Estados Unidos. Este ataque impactou não apenas os Estados Unidos, mas também os aliados no Teatro do Pacífico. Horas após Pearl Harbor, o Japão atacou as Filipinas, e apenas 3 dias depois, os navios britânicos HMS Prince of Wales e HMS Repulse foram afundados na costa da Malásia. Além disso, o ataque desencadeou consequências significativas para os residentes de ascendência japonesa nos Estados Unidos e no Canadá.
Mais de 110 mil nipo-americanos foram forçados a campos de internação nos Estados Unidos, enquanto no Canadá, 12 mil nipo-canadenses foram internados e outros foram enviados para campos ou trabalho forçado. Um incidente em Nial envolvendo um piloto japonês danificou ainda mais as relações, levando à desconfiança dos residentes japoneses étnicos locais. Estrategicamente, embora o ataque tenha sido uma vitória tática para o Japão, acabou sendo desnecessário. Os Estados Unidos haviam mudado sua estratégia antes do ataque, priorizando os porta-aviões sobre os navios de guerra. Isso foi crucial, pois os porta-aviões americanos permaneceram intactos, permitindo que a Marinha dos Estados Unidos se concentrasse no Pacífico e eventualmente revertesse o avanço japonês. A confiança japonesa em uma vitória rápida os fez negligenciar alvos estratégicos, como os estaleiros de reparos e depósitos de combustível em Pearl Harbor. Isso permitiu que os Estados Unidos mantivessem apoio logístico crucial para operações subsequentes, como a Batalha de Midway e o esforço de guerra no Pacífico, destacando o papel vital dos submarinos na paralisação da economia japonesa. Esses eventos moldaram profundamente o curso da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, redefinindo estratégias militares e políticas tanto para os Estados Unidos quanto para o Japão. O ataque a Pearl Harbor desencadeou um extenso debate sobre a inteligência americana e o conhecimento prévio dos planos japoneses. Desde 1924, preocupações com as vulnerabilidades militares no Pacífico foram expressas pelo chefe do Serviço Aéreo do Exército dos Estados Unidos, Mason Patrick, após uma pesquisa liderada pelo general Billy Mitchell. No entanto, as preocupações levantadas foram relegadas a um relatório teórico sobre o uso do poder aéreo no Pacífico, prevendo vulnerabilidades que poderiam ser exploradas em 10 ou 15 anos. Em 1932 e 1936, 2 jogos de guerra naval comprovaram a vulnerabilidade de Pearl Harbor a um possível ataque. O almirante James O. Richardson, que expressou preocupações sobre a transferência da frota do Pacífico para Pearl Harbor pelo presidente Franklin D. Roosevelt, foi removido do comando como resultado. As decisões da liderança militar e política de ignorar esses avisos contribuíram para teorias da conspiração. Alguns escritores, como Robert Stinnett, autor de Day of the State, e o ex-contra-almirante Robert Alfred Theobald, autor de The Final Secret of Pearl Harbor, The Washington Background of the Pearl Harbor Attack, argumentaram que partes do alto escalão dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido podem ter conhecido antecipadamente do ataque ou até mesmo encorajado para forçar a entrada dos Estados Unidos na guerra. No entanto, essas teorias são rejeitadas pela maioria dos historiadores, que seguem uma interpretação convencional dos eventos. Espero que esta exploração sobre o ataque a Pearl Harbor e suas implicações tenha sido esclarecedora. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e familiares, e se inscrever no canal para mais vídeos sobre história e eventos que moldaram o nosso mundo. Comentários são sempre bem-vindos para continuarmos essa conversa. Obrigado por assistir e até a próxima!